Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a percepção nos reinos mineral, vegetal e animal. Lembrando que a gente é formado por um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, é importante, se você quer se desenvolver, lembrar das suas origens. Vamos recordar as coisas que vimos, principalmente para ajudar quem está fazendo pela primeira vez. A gente, quando inicia um processo, um treinamento, a gente deve lembrar das fases desse treinamento e porquê de cada uma delas. Então, nós aprendemos o relaxamento progressivo, aprendemos a fazer respirações e a importância delas para as nossas meditações. Nós aprendemos a fazer o relaxamento físico, que é liberar as tensões do nosso organismo, e isso vai ajudar e muito a nossa saúde. O relaxamento mental, que é acalmar as excitações nervosas, e a gente faz isso com uma atividade que nos traga alegria e prazer, e que sempre nós vamos relembrar essa atividade para que ela produza o mesmo efeito no nosso corpo, para que a gente possa ter melhores resultados durante a meditação. Quando a gente consegue o relaxamento físico e o mental, a gente abaixa a frequência. E aí a gente vai chegar no nível alfa, aquele nível que normalmente a gente dorme ou sonha, e esse nível, conscientemente, para nós passa a ser mais produtivo, e é onde nós aprendemos a trabalhar com a nossa imaginação, e a isso chamamos de meditação dinâmica. Nós vimos a importância do espaço onde formamos as imagens, porque meditação dinâmica sem imagem não tem muito sentido. Então, é importante a gente lembrar disso. A dimensão criativa, nós criamos, com a nossa imaginação, algo que simbolize o nosso interior. Ele tem que ser o melhor lugar do mundo para cada um de nós, porque ele nos representa. A gente, num esqueminha, imaginaria assim: eu faço um relaxamento físico, eu faço um relaxamento mental com uma atividade de descanso, aí eu faço um ritual e entro na minha dimensão criativa, e aqui eu faço as minhas programações, ou gerais ou específicas. É importante que eu tenha o meu ritual de saída, ou se eu já estou deitado para dormir, dormir, dizer que eu vou ter um bom sono, acordar bem pela manhã, e assim será. Nós vimos também uma técnica para resolver problemas que a gente conhece a solução. Então, lembrando que essa é uma técnica importantíssima. Você tem um problema, você sabe o que você quer no lugar, você entra na sua dimensão criativa, analisa esse problema e diz que ele não te interessa, e o que te interessa é isso, a solução. E a partir daí você começa a energizar, criar, dar vida para a solução. E assim será. Nós vimos também uma técnica importantíssima que nos vai ajudar no dia a dia, porque é uma técnica que a gente usa em beta, a chamada técnica dos 3 dedos ou disparo por associação. Então, nessa técnica foi lembrado a você o seguinte, que quando você vai fazer uma programação, você deve ter 3 coisas em mente: desejo, crença e expectativa. São os 3 elementos fundamentais para uma boa programação. Então, lembrando que os 3 dedos nos ajudam a manter o equilíbrio em momentos de pressão. Então, é para ser usado, programado em alfa, mas para ser usado em beta. Então, com uma respiração
eu digo como eu quero me sentir naquela situação. Isso é importante. Nós vimos também a melhoria da qualidade do sono, o controle para o despertar. Esta é a hora em que eu quero acordar, esta é a hora em que eu vou acordar. Isso é importantíssimo para melhorar o seu desempenho. Controle da insônia, nós aprendemos uma técnica que você pode dormir a qualquer hora que te interessar, sem uso de drogas. Então, é importante você lembrar disso e praticar. Sonhos criativos, que com o tempo substitui também os quadros mentais. Só que tem que lembrar que essa parte de sonhos criativos tem um preço a pagar. Então, a gente tem que, primeiro, vencer essa primeira fase, aprender a recordar sonhos, programar, recordar depois recordar todos os sonhos. Depois que você está recordando todos os seus sonhos, então você pode começar essa terceira fase, que é desejar ter um sonho que te dê informações para você resolver seus problemas. Então, é importante que você pague esse preço de vencer essas 3 etapas, porque a parte de sonhos melhora a nossa visualização. Quando você lembra de um sonho, você fica lembrando de uma atividade que você fez em alfa e você vai ter imagens claras, nítidas, e isso é importante para você. Nós vimos também o controle de hábitos, que nos ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso desempenho, a nossa autoimagem. Então, é importante você lembrar que o mau hábito, você tem que ter 5 etapas a vencer. Por que eu quero eliminar o hábito? Né? Se perguntar em nível isso. Pensar nas razões que te levaram a desenvolver e a manter esse hábito. E o que é que você vai querer no lugar disso? O que eu quero, eu vou substituir isso por o quê? Isso que eu vou substituir tem que ser algo que me faça bem. Tá? Aí você tem a 4ª etapa, que é você se imaginar já com os benefícios do novo hábito, o que te faz bem. Isso é importante. E a 5ª etapa é você trabalhar em você, já com o novo hábito adquirido e recebendo os benefícios que ele vai te proporcionar. Então, lembrar que você tem esse preço a pagar. Os bons hábitos, você trabalha um pouquinho menos. Estabelece as razões, por que eu quero esse hábito novo? Quais os benefícios que ele vai me trazer? Por que, por exemplo, eu vou meditar todos os dias? A meditação me faz o quê? Né? Ela me traz que benefícios? E depois você reforçar com um quadro mental, você, por exemplo, praticando a meditação todo dia, feliz, alegre, a sua família ainda melhor e assim por diante. Nós vimos também mudança de polaridade. A nossa capacidade psíquica de mudar a química do nosso corpo usando a imaginação. Quer dizer, você estar no nível e mudar a química do seu corpo para você melhorar o seu estado. Então, lembrando que a gente vai na dimensão criativa, normalmente quando a gente está com problema é um pouco mais difícil, aí você tem que insistir, ir para a dimensão criativa e lembrar por que isso está acontecendo, que isso não te interessa, que você vai fazer uma contagem e depois da contagem você quer se sentir como? Muito melhor do que antes, feliz, radiante. Aí na 4ª etapa você faz a contagem, reforça no meio e quando você vai para a 5ª etapa, você vai curtir o seu dia, o que você tem que fazer feliz e tranquilo. Isso é importantíssimo que você pratique. Nós vimos a levitação das mãos, conversamos sobre isso, a importância desse relaxamento para aprofundar o seu nível e desenvolver as suas habilidades nas mãos.
Então, a parte psíquica começa a florar aqui e é algo importante que você pode testar no dia a dia e observar os resultados e passar a acreditar mais em você. Tá? Aprendemos também a programar a água, substituindo temporariamente até os sonhos criativos. Tá? Então, quando você tem um problema e você não sabe o que fazer, você pode programar isso na água, tá? E buscar isso para que o seu subconsciente te responda. Ou usar a água para ajudar a você ou outras pessoas. Lembrando da importância de não tocar os dedos quando você pega o copo, para que o elemento de conexão entre as duas mãos seja a água e o copo. E lembrando o seguinte, que se você fizer à noite, tem que ter um pouco de disciplina. A última coisa ao se deitar e a primeira ao levantar. Isto é tudo que necessito fazer para encontrar a solução do problema que tenho em mente. Conversar com a água sobre esse problema, tomar metade da água à noite ao deitar e o restante da água pela manhã. E aí você fazendo, você vai ver que você pode ter sonhos, alguém pode te dar a resposta disso que você está precisando, você pode encontrar em livros, o teu subconsciente vai te levar aonde você vai encontrar a solução do problema que você quer resolver. Dando continuidade ao nosso desenvolvimento, hoje nós vamos trabalhar com uma coisa importante. Analisar, aprender, formar um banco de dados que a gente chama de memória. A gente tem uma memória racional consciente, a gente tem uma memória inconsciente, que também é chamada de espiritual, e a gente tem uma memória mista. Então, essa memória mista é que a gente vai trabalhar hoje. Ou seja, você entrar num nível onde a parte subconsciente e a parte consciente vão trabalhar juntas. E aí vão formar um banco de dados para você utilizar nas suas meditações. Então, é importante você lembrar que hoje você vai trabalhar na sua memória mista. Quando é que formamos essa memória mista? Então, vejamos, para ver se fica um pouquinho mais claro para você. Na prática da introspecção, ou seja, quando você se volta para dentro de você. Então, quando você se volta para dentro de você, é que a gente forma essa memória mista. Forma-se memória mista no silêncio, quando você se volta para dentro de você. Quando é que você se volta para dentro de você? Meditando, orando, concentrando-se, ou seja, quando você esquece do corpo, a parte externa, você se volta para dentro de você. Então, isso que a gente trabalha para formar a memória mista, a ciência chama de frequência gama. Se você precisar de algumas dicas extras, procure na internet frequência gama e dê uma olhadinha nisso, que é importante. Resumindo isso para você. Então, nós temos lá no cérebro a parte de trás chamada memória inconsciente ou espiritual. Aí a parte do meio, a memória racional ou consciente. E a parte da frente é chamada de memória mista, que é formada no limite zero entre o nível consciente e o inconsciente. É no nível alfa ou no nível teta, dependendo do treinamento de cada um. Quando a gente está nesse limite zero, em alfa ou teta, ao usarmos a imaginação, a gente produz essa frequência muito rápida que percorre o cérebro inteiro, chamado frequência gama. Então, a ciência descobriu isso não faz muito tempo, mas é importante que você saiba e que você produz isso todos os dias. Eu quero fazer um passeio rápido aqui, lembrando
algumas coisas que ajudam e algumas que atrapalham. Então, quais os comportamentos que mais ajudam ou atrapalham o nosso desenvolvimento? Lembrando que é isso que a gente quer melhorar. Então, por exemplo, o que mais ajuda no nosso desenvolvimento é a disciplina. E o que mais atrapalha, normalmente, é o medo. Vamos ver se entendemos um pouquinho isso. Disciplina, a capacidade de cumprir os compromissos próprios. Tá? Capacidade de cumprir os compromissos próprios. Você, promete para alguém, e você vai lá e se organiza e cumpre. Tá? Medo. Existem vários tipos de medo. O medo que eu quero chamar atenção aqui é que você tem medo do desconhecido. O medo da preservação da espécie, esse é importante, sempre nós tivemos. Agora, esse medo criado pela imaginação, pela falta de conhecimento, isso a gente tem que procurar controlar e melhorar. Tá? Então, a falta de conhecimento sobre um assunto, ela normalmente nos causa medo. No desenvolvimento humano, temos algumas coisas importantes. Os despertadores, os aceleradores e os bloqueadores. Então, lembre-se que a gente tem que observar isso no nosso dia a dia. Quem me ajuda no meu desenvolvimento? Quem acelera meu desenvolvimento? Quem anda bloqueando o meu desenvolvimento? Então, vamos conversar um pouquinho sobre despertadores. Quando você escolhe um modelo, você admira alguém, então você procura sintonia com essa pessoa e essa pessoa vai te ajudar, porque ela é um modelo. Então, com os modelos, a gente acelera, né, o nosso desenvolvimento. Quando você recebe boas orientações, isso também vai despertar em você e vai melhorar o seu desenvolvimento. Quando você reflete, você fica trabalhando, procura a quietude para analisar, para pensar, para buscar. Então, com certeza, você vai crescer também. Tem aceleradores que são também comportamentos. Que tipo de comportamentos aceleram o nosso desenvolvimento? É lógico, se você pratica uma atividade física normalmente requer disciplina, e a disciplina vem colaborar com o nosso desenvolvimento. Então, quando você faz uma atividade física que requer disciplina, isso vai te ajudar muito. Quando você desenvolve a disciplina para se envolver mentalmente, ler, estudar, pesquisar, tá? Então, quando você melhora a sua mente, você melhora o seu desenvolvimento também. Com atividades espirituais, você também acelera o seu desenvolvimento, porque você se questiona, você melhora a sua disciplina, isso vai te ajudar. Agora, tome cuidado, avalie, pense, acomodação. Depois eu vejo isso, outra hora eu vejo, vai deixando, a gente chama empurrar com a barriga. Então, cuidado com isso. Quando você recebe uma má orientação, então, a pessoa que está te orientando mal, tem que tomar cuidado com isso. E o nosso sistema de crenças, quer dizer, como é que você tem formado o seu sistema de crença? Baseado em quê? Isso vai te ajudar? Vai te prejudicar? Então, avaliar o seu sistema de crença. Um lembrete importante para você. O que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos. Então, isso vai me ajudar. Então, se isso vai me ajudar, trabalhe nisso. É importante que você se lembre desses detalhes. Hoje, valeria a pena você fazer uma reflexão sobre as inteligências múltiplas. Entre na internet, aqui a gente tem pouco tempo, mas
Estude um pouquinho sobre inteligências múltiplas. Então, a gente tem muitas inteligências, a intelectual, a emocional, a espiritual. Bom, então, essas inteligências é que nos tornam diferentes uns dos outros. Então, é importante você pensar, eu sou um ser de inteligências múltiplas. Tem alguma que eu estou esquecendo? Então, é bom você dar uma olhadinha nisso. O que eu quero te convidar é para a gente melhorar ainda mais. Então, eu quero entrar um pouquinho no seu mundo psíquico. Então, o seu mundo psíquico é a sua forma de perceber o todo. O seu todo perceber o todo. Então, esse é o seu mundo psíquico. Então, eu quero te convidar para a gente entrar um pouquinho nisso e melhorar ainda mais. Então, a linguagem que a gente conversa é percepção sensorial efetiva. Às vezes você vai ler alguns textos e eles vão chamar assim, percepção extrasensorial. Em vez de extra, vamos usar sensorial efetiva. É uma coisa que todo mundo pode desenvolver, só precisa rever o sistema de crença e também colocar em prática. Então, a gente tem as perspectivas da realidade. Cada um de nós entende as coisas de acordo com a sua visão. Um médico olha para o nosso corpo e vê coisas que nós não vemos. Assim como você pega um físico, ele olha o ar, ele olha os ventos, o sol, ele vai enxergar diferente. Você pega um químico, ele vai ver o mundo de uma outra forma. Então, nós temos várias perspectivas da realidade. Então, temos uma que é a da análise científica. Então, os vários campos da ciência discutem a realidade científica e o que podem fazer para melhorar essa realidade. Os nossos sentidos, cada um de nós, percebe a realidade com base no nosso banco de dados que foi formado ao longo do tempo. Então, se eu te apresentar um objeto que você nunca viu, você não vai saber o que é. Agora, depois que você viu a primeira vez, todas as vezes que alguém te mostrar esse objeto, você vai saber o que é e para que serve. Então, esses são os sentidos objetivos que nós temos. E nós temos, além do que, a imaginação. Então, quando a gente se depara com uma situação, normalmente nós procuramos criar em cima dessa situação. E quando nós vamos criar em cima dessa situação, nós estamos usando essa faculdade chamada imaginação, que nos permite a ser comparados com o Criador. Tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, se existe uma semelhança entre os humanos e o Criador, essa semelhança é a imaginação, porque é com ela que nós criamos, é com ela que nós questionamos. Então, é importante. Agora, quando a gente fala em desenvolver habilidades psíquicas, então a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo onde tem vários reinos e a gente precisa trabalhar com isso, entender um pouquinho isso. Portanto, hoje, nós vamos começar a galgar essa escada. Vamos trabalhar no reino inanimado, no reino vegetal, no reino animal. E nas próximas reuniões, vamos trabalhar no reino do ser humano. Então, lembrar que a gente tem uma escalada até compreender o todo. E o nosso propósito é habilidades psíquicas. Para isso, a gente precisa usar a nossa imaginação e procurar compreender um pouquinho mais. Então, projeção e percepção sensorial efetiva é uma faculdade psíquica que podemos desenvolver. Tá? Então, o que é uma capacidade psíquica para você? É a ampliação das nossas habilidades humanas.
aumentar isso, melhorar isso. A gente tem o lado racional, o lado analítico, mas nós vamos agregar a esse racional analítico o intuitivo e o criativo. Então, vamos trabalhar com o todo que nós temos em cima das análises que vamos fazer. Não vamos fazer só com o racional, só com o analítico, só com o intuitivo, só com o criativo. Não, vamos usar tudo. Então, quando você vai trabalhar com uma habilidade psíquica, quanto mais você usar o seu todo, melhor será a sua percepção. O que a gente tem que fazer para perceber plenamente? Usar todos os sentidos que usamos numa situação real. Quer dizer, nós vamos estar numa dimensão interior, em meditação, mas vamos desenvolver a habilidade de usar na meditação todos os sentidos que usamos normalmente e ainda, se possível, melhorá-los. Tá? Às vezes, a pessoa imagina lá longe. Quando você vai trabalhar no seu desenvolvimento psíquico, o seu sistema de projeção tem que estar presente. É você se sentir no ambiente que você está trabalhando com sua imaginação, está trabalhando com a projeção. Então, lembre-se disso. Procurar sentir-se em loco, como se você estivesse lá. É importante você lembrar disso. A projeção sensorial e efetiva no reino da matéria inanimada. Vamos ver o que é que a gente vai fazer durante a meditação no reino da matéria inanimada, para você refletir agora e lá ficar mais fácil de você estabelecer essa conexão. Uma das coisas que a gente vai te levar no início é visitar a sua residência. Ah, Júlio, eu já estou em casa. Tudo bem, mas você vai se imaginar chegando na sua casa. Então, é diferente. Olhar a sua casa, não lá de dentro onde você está, é como se você estivesse lá fora. Então, vai olhar a sua residência, não sei qual é o tipo da sua residência, mas eu quero que você pense agora, já de olhos abertos, acompanhando a explicação, como é que você vai fazer na meditação. Vai lá no nível da rua e vai lembrar de todos os detalhes da entrada, da frente da sua residência. Qual é o tipo que tem? Eu estou mostrando essas três, mas o que você tem que lembrar é da sua, tá? A frente da sua residência, como se você estivesse lá na rua. Outra coisa que a gente costuma pedir no exercício é que você entre em casa. Para entrar em casa, racionalmente, você coloca a chave, abre a sua porta, depois fecha a porta e se dirige ou para a cozinha, ou para a sala, ou para o seu quarto. Bom, depois que entrar em casa, você vai decidir para onde você irá. Mas tem que entrar em casa, fazer o ritual de entrada na sua casa, como se você estivesse entrando sozinho. A gente, no exercício, pede que você escolha um ambiente da sua casa que nós vamos chamar no exercício de sala de estar. É um ambiente que você gosta de ficar em casa e que você conhece bem. Conhecer bem é saber o que tem na parede, os móveis como estão colocados, as cores de cada coisa. Então, você pode escolher já essa sala de estar que você vai usar no exercício. Lembrando que você vai recordar do que tem em cada parede, a cor da parede, o que tem no chão, o que tem na frente, atrás. E, normalmente, no exercício, você vai ficar no centro dessa sala. Tá? Então, é importante que você pense a respeito de ter uma sala de estar em sua casa para esse exercício que vamos fazer. A gente precisa desenvolver referência no banco de dados de cores.
Então, por exemplo, você tem o fundo da tela preto. Agora eu projetei uma tela branca. Gravar as cores preto, branco, vermelho, azul, verde. Então, você ter referências de cor ou de cores durante as suas meditações. Isso é importante para as suas percepções psíquicas. A gente vai pedir que você escolha um objeto. Que objeto? Um objeto que você goste. Eu coloquei alguns ali para lembrar qual é um objeto que você gosta, um objeto de estimação que você guarda. Tá? Então, você, no exercício, vai precisar usar um objeto de estimação. E que a gente vai fazer algumas experiências com esse objeto. Dentre elas, por exemplo, das cores. Você consegue imaginar esse objeto num fundo preto, num fundo branco, num fundo vermelho, num fundo azul, num fundo verde? Ô, Júlio, por que isso? Para você desenvolver a habilidade de comparar. Então, o propósito desse exercício é fazer com que você desenvolva, nas suas meditações, a habilidade de comparar. O que é o mundo real para você? É uma constatação montada pela nossa percepção objetiva e confirmada pela experiência. Se você olha, essa mesa é rígida, a parede é rígida, mas a ciência não diz isso. Os elétrons estão em movimento, então, num corpo não tem nada parado. Então, é importante que você saiba que a sua concepção de real é confirmada pelas suas experiências de tato, visão, audição, visão. Né? Esta percepção objetiva não é a constituição real da matéria, apenas uma versão dessa. Hoje a ciência diz que tudo é energia, tudo é vibração, depende da velocidade dessa vibração. Né? Então, quando você faz uma projeção mental, qual é a impressão inicial? Você não tem o banco de dados ainda. Então, a primeira impressão é que você está inventando tudo. Então, mas à medida que você trabalha na projeção mental, você vai formar um banco de dados e você vai desenvolver a habilidade de comparar uma coisa com outra. Isso é mais sólido, isso é mais poroso, isso é mais frio, isso é mais quente, isso é vermelho, isso é preto, isso é azul, né? Isso é branco. E assim você vai desenvolver, formar um banco de dados e você vai ter facilidade de comparar. Agora, tem que pagar o preço de formar esse banco de dados. Nós vamos ver também o reino vegetal e animal, além do mineral. Então, quais são os propósitos? Treinar a entrada e permanência em níveis mentais mais profundos e ficar trabalhando com coisas que até não têm muita importância, mas têm importância para o seu desenvolvimento. Então, quando você treina permanecer em nível com um propósito, você está desenvolvendo habilidade. Ativar a imaginação e direcionar ela para aquilo que está te interessando. Estabelecer pontos de referência subjetivos. Então, esses pontos de referência é formar um banco de dados, uma memória mista de meditação. Então, isso é fundamental. Quando você estabelece esses pontos de referência, você inicia o seu desenvolvimento sensorial efetivo. Ou seja, a parte psíquica vai ser desenvolvida. E você vai aprender a fugir da racionalização. Racionalização é beta. Em alfa, não pode querer treinar racionalizar, porque daí você vai sair de nível. Então, tem que cuidar, e é esse preço que você tem que pagar para desenvolver sua habilidade psíquica. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: quando a gente fala realidade, você pense na realidade da seguinte forma: sentidos objetivos, análise científica e uso da imaginação.
Então, nós vamos trabalhar na nossa realidade, além dos sentidos objetivos, além da análise científica, nós vamos criar uma realidade da nossa imaginação que sou eu que vou usar essa interpretação para resolver os problemas que eu vou ter na área. Ou seja, essa da imaginação é uma realidade individual da meditação de cada um. A forma que você vai perceber uma dor no nível vai ser diferente que o outro vai perceber. Como você vai perceber o saudável ou o doente, você é quem vai saber. É uma realidade sua, a realidade da sua imaginação. Então, a gente vai passar pelos reinos com esse propósito, desenvolver a percepção sensorial, fazer experiências, criar o nosso banco de dados. A gente vai passar lá pela sala de estar, vai curtir o objeto e depois a gente vai curtir uma árvore frutífera que já foi dada a tarefa para você antes, no exercício anterior. Observar uma árvore frutífera em loco. Então, o que é importante dessa árvore frutífera? Que você se lembre dela só com folhas, que depois você se lembre dela florida e que você se lembre dela com frutos. Então, a gente vai passar por essas fases até você lembrar do cheiro, do sabor dos frutos, das folhas, das flores. Então, é importante você ter uma experiência no reino vegetal para fazer o seu primeiro banco de dados em nível de meditação. Então, essa vai ser sua primeira experiência, lembrando que você tem que armazenar cheiros, sabores, cores. É importante você lembrar disso. Vamos trabalhar numa saladinha aqui. Então, por exemplo, você lembrar de uma melancia. Por que é importante? Porque você vai lembrar de cores e desenvolver esse seu banco de dados com cores é importantíssimo. Tá? Então, você associar com cores, como é que isso é para você? Então, trabalhar, por exemplo, com uma melancia que todo mundo conhece bem a forma, o verde, o vermelho, o preto da semente. Bom, isso vai te dar um primeiro banco de dados nessa área vegetal. Além da melancia, nós vamos curtir um pouquinho o limão, a laranja, coisas que a gente usa muito, a banana. Observe a diferença de cores. Agora, essa diferença de cores tem que ser importante durante a sua meditação. Como você vai perceber isso? Uma verdura, a cenoura, por exemplo, ou um pé de alface. Então, isso vai caracterizar o primeiro experimento da formação do seu banco de dados para estabelecer comparações no futuro. Então, o propósito é você fazer a iniciação do seu banco de dados. Nós vamos te pedir, e já te pedimos, que você olhasse um animal de estimação. Qual que você escolheu? Não sei. Mas eu queria que você lembrasse e pensasse na importância de você curtir a visualização, o sentimento, a diferença entre você olhar para a árvore e olhar para o animal. Tá? Qual é a diferença que você vai estabelecer no seu nível? Vamos imaginar que você escolheu o cachorrinho. Então, lembrar do contraste das cores, qual é a cor dele em relação a. Então, para você ter a habilidade de estabelecer comparações, esse é o propósito. Então, resumindo, o que a gente vai fazer? No nível exterior, vamos para a dimensão criativa e, usando a imaginação, vamos analisar lá fora o mundo objetivo.
trazer as referências para guardar na nossa memória mista, né? E aí ver qual é a forma que mais eu tenho facilidade de perceber. Como é que eu vou lá fora perceber isso? Como é que eu faço? Trago a imagem ou eu vou? Então, isso é importante você se observar quando em nível. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é essa parte. Para você que está fazendo pela primeira vez, convidamos para a nossa meditação o orientador, psicólogo e mentor Augusto Rico, e espero que você goste. Procuro uma posição confortável, mantenha os braços e as pernas completamente livres. Estou pronto para iniciar o relaxamento especial, para despertar aptidões e desenvolver habilidades psíquicas a partir de informações percebidas pela intuição, pelas faculdades mentais de imaginação e visualização, com o propósito de alinhar todos os meus sentidos e sistemas à mente cósmica universal. 3 respirações profundas. Durante as expirações, soltarei o ar dos pulmões o mais lento possível. Agora farei as 3 respirações. Nessa primeira, eu encho os pulmões e solto o ar. Na segunda, inspiro e solto o ar controladamente. Na terceira inspiração, seguro um pouco o ar e lentamente deixo sair. Inicie um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias. Concentro minha atenção nas pálpebras, nos tecidos da face e no pescoço, e coloco todos os músculos desta área em um profundo relaxamento que será cada vez mais agradável à medida que continuamos. Concentro minha atenção na nuca, nos ombros, nas costas e imagino a roupa em contato com essa parte do corpo. Mantenho esta parte do corpo completamente relaxada e a cabeça na posição ideal para meditar. A seguir, dedicarei a atenção ao meu tórax, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Tomo uma respiração profunda e concentro minha atenção no abdômen. Relaxo esta parte do meu corpo, externa e internamente. Assim, vou relaxar ainda mais o meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais: pulmões, estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas, rins e coração. A seguir, concentro minha atenção nos braços, antebraços e mãos. Sinto os braços soltos, descontraídos e relaxados. Tomo outra respiração profunda, concentro minha atenção nas pernas e relaxo profundamente todos os músculos da perna. Enquanto todo o meu corpo se mantém em relaxamento, eu imagino uma luz colorida que incide no alto da minha cabeça, percorre lentamente iluminando todo o meu corpo e sai pelos pés, mantendo-me consciente e em relaxamento profundo. Também posso imaginar uma ducha de água, numa temperatura agradável, que incide no alto da minha cabeça, massageia e revitaliza todas as células do meu corpo. Estou num nível de consciência interior.
Este é o nível mental onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. Para entrar no nível da minha dimensão criativa, vou contar de 10 a 1 e usar mais a minha imaginação. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora estou num nível mental mais profundo e mais saudável do que antes. A minha dimensão criativa e posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente revisando minha criação. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Eu posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e quero melhorar. Poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver. Terei maior controle mental e emocional e tenho consciência de que isto se tornará melhor a cada dia que passa. Todo o meu organismo estará sempre funcionando em equilíbrio e com todos os órgãos em harmonia. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar a minha inteligência a qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo dentro dos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humanos. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas se isto for necessário e benéfico para a humanidade. Tomo uma respiração profunda e sinto-me relaxando ainda mais. Projeção no reino mineral. Agora programarei projeção sensorial efetiva para o meu sucesso com o uso de projeção mental, estabelecendo referências subjetivas no reino da matéria inanimada e no reino da matéria animada com inteligência reprodutora em seus diferentes níveis e profundidades. Desta forma, estarei desenvolvendo mais habilidades de comparar em níveis de meditação. A partir de agora, vou seguir a orientação, participando objetivamente com movimentos. Tenho consciência que os movimentos ajudam a alimentar a concentração. Respire fundo e relaxe. Relaxamento para melhorar a percepção subjetiva nos reinos mineral, vegetal e animal e iniciar a criação de um sistema interno de preferência para projeção sensorial efetiva e conexão com o mundo exterior. Projete-se mentalmente para estar em frente à sua residência. Agora, imagine-se observando a parte externa da sua residência. Examine os detalhes que atraiam a sua atenção. Lembre-se das cores e das formas. Observe os diferentes materiais que foram usados na construção da sua residência. A seguir, concentre-se na porta de entrada. Caminhe em direção a ela. Mentalmente abra a porta, entre em casa e depois feche a porta. Dirija-se à sua sala de estar. Posicione-se no centro da sua sala e observe-a. Você já esteve aqui antes, durante o dia, durante a noite,
Esteve aqui com as luzes acesas e com as luzes apagadas. Você está desenvolvendo a habilidade de comparar nesta dimensão. Isto desenvolve os sentidos subjetivos, principalmente a intuição e a percepção. Use a imaginação. Agora é dia, você está no centro da sua sala e sabe quanta luz penetra nesta sala, principalmente durante o dia. Você pode perceber que está na sua frente algo que lhe chama atenção. Sabe também o que existe dos lados e atrás de você. Sabe também o que está atrás. Lembre-se dos detalhes, das formas e das cores. Use a imaginação. Agora é noite e as luzes estão acesas. Você já esteve aqui antes com as luzes acesas e você sabe como é a aparência dos objetos da sala sob o efeito da luz. Observe-os. Usando a imaginação, apague a luz. Você já esteve nessa sala com as luzes apagadas. Use a memória para lembrar-se do aspecto de cada objeto desta sala no escuro. Observe-os. Com uma respiração, imagine a sala toda iluminada pela luz do sol. Concentre-se nas paredes da sala. Você conhece bem esta parede. Use a memória e faça um estudo completo dessa parede. Observe tudo que chama sua atenção, principalmente as cores, o material dos objetos, tudo que fazem parte da parede. Mentalmente caminhe em direção à parede. Fique próximo o suficiente para tocá-la. Agora, objetivamente, estenda o braço e coloque a mão. Toque a parede. Apalpe a parede. Use sua memória, sinta sua parede, se é áspera ou é lisa, se é quente ou fria. Tudo que a sua imaginação perceber nesta dimensão, você poderá usar como referência no futuro. Pode baixar a mão. Agora, use a imaginação e projete-se dentro da parede em qualquer profundidade de nível que desejar. Você pode sentir-se dentro da parede, pode visualizar-se dentro da parede, ou imaginar-se dentro dela, ou ainda imaginar que sensações sentiria se realmente estivesse dentro dela. Subjetivamente, perceba a intensidade e a cor da luz no interior da parede. Teste a temperatura externa com a temperatura interna. Sinta o cheiro no interior da parede. Compare com o cheiro externo. Observe a solidez do material. Compare com outros materiais que você conhece bem. Tudo que sua imaginação perceber nesta dimensão, você poderá usar como ponto de referência no futuro. Agora, saia do interior da parede e volte para o centro da sala. Tome uma respiração e relaxe ainda mais. Lembre-se, você está desenvolvendo habilidades de comparar nesta dimensão. Isto ajuda seu desenvolvimento pessoal. Use a imaginação, mude a cor da parede ou compare-a com objetos de cores que mencionarei: vermelho, verde, azul. Concentre-se na cor da parede e lembre-se do vermelho, do verde e do azul. Uma respiração profunda
fará você relaxar um pouco mais. Respire fundo. Agora lembre-se do seu objeto pessoal e relembre cada detalhe que observou. Se quiser, faça movimentos. Eles ajudam na concentração. Sinta-se no interior do objeto e compare-o com o interior da parede. Luz, cheiro, temperatura e resistência do material. Tudo que sua imaginação perceber nesta dimensão, você poderá usar como ponto de referência no futuro. Agora saia do objeto. Sinta-se no centro da sala com o objeto na mão. Faça o objeto flutuar no seu espaço mental e compare sua cor com a cor da parede. Com o vermelho, com o verde e com o azul. Você está desenvolvendo a habilidade de comparar nesta dimensão. A seguir, projete-se no reino vegetal. Tome uma respiração profunda. Imagine-se próximo a uma árvore frutífera que você conhece. Imagine que neste momento ela possua apenas folhas. Observe-a por todos os ângulos. Mentalmente aproxime-se da árvore e apanhe uma folha. Observe-a e, ao seguir, esmague-a para sentir o cheiro. O tempo está passando. As flores começam a aparecer. A árvore floresce. Agora ela está toda florida. Aproxime-se e apanhe uma flor. Aproxime-a do nariz e sinta o cheiro. Compare a cor da flor com a cor da parede, com o vermelho, o verde e o azul. Você já desenvolveu a habilidade de comparar nesta dimensão e tudo que perceber poderá usar como referência no futuro. O tempo está passando, as flores estão caindo e pequenos frutos começam a aparecer. Lembre-se dos frutos pequenos. O tempo está passando, os frutos estão crescendo, estão agora completamente desenvolvidos, porém ainda verdes. Objetivamente, apanhe um fruto verde. Se for o caso, tire a casca e sinta o cheiro e experimente o sabor do fruto verde. O tempo está passando, os frutos estão maduros. Apanhe um fruto objetivamente e sinta o cheiro e o sabor do fruto maduro. Você já desenvolveu a habilidade de comparar nesta dimensão. Tome uma respiração e relaxe ainda mais. A seguir, volte ao centro da sua sala de estar. Fique de frente para a parede onde fez as experiências anteriores. Lembre-se das experiências com a parede e com o objeto pessoal. Usando a imaginação, faça aparecer uma melancia. Ela deverá flutuar, tendo como fundo a parede de sua sala de estar. Observe a cor da casca. Imagine a melancia cortada ao meio e observe a polpa. Observe as sementes. Lembre-se do seu cheiro e sabor. Junte as metades novamente. Agora faça aparecer ao seu lado um limão. Observe o formato e a cor do limão e compare com a melancia.
Imagine o cheiro e o sabor do limão. Agora faça aparecer uma laranja. Coloque-a junto com a melancia e o limão. Compare suas formas e principalmente as cores. Lembre-se do cheiro e do sabor da laranja. Coloque junto também uma banana. Observe todas as frutas e compare. Lembre-se do cheiro e sabor da banana. Você já desenvolveu habilidades de comparar nesta dimensão. Apareça agora uma cenoura, né? Observe-os e compare. Lembre-se do cheiro e o sabor da cenoura. Aparece agora um pé de alface. Observe-os e compare. Lembre do cheiro e do sabor do alface e da cenoura. A diferença entre o cheiro da cenoura e o cheiro do alface? Tome uma respiração profunda e faça tudo desaparecer. Relaxe. Você desenvolveu a habilidade de comparar nesta dimensão e poderá usar como referência em meditações futuras. Agora você fará uma projeção no reino animal. Pense no animal de sua preferência. Observe-o no espaço mental. E observe-o de frente, de lado e de costas. Aproxime o animal. Observe seus olhos, nariz, boca, orelhas, o pelo. Compare o animal com as cores vermelha, verde e azul, como você fez anteriormente. Estenda os braços e coloque suas mãos, uma de cada lado da cabeça do animal. Objetivamente, estenda os braços. Deseje perceber a estrutura óssea e analise o crânio do animal. Tudo que a sua imaginação perceber nesta dimensão, você poderá usar como ponto de referência no futuro. Agora, concentre-se na caixa torácica. Analise o esqueleto do animal completo. Agora, deseje perceber o coração do animal. Perceba-o transparente. Observe seu funcionamento. Deseje perceber os pulmões. Observe a respiração do animal. Agora o fígado, os rins. Observe o animal de vários ângulos. Tudo que a sua imaginação perceber nesta dimensão, você poderá usar como ponto de referência no futuro. Você poderá usar como referência no futuro qualquer sensação que você obteve durante o exercício. Volte agora a perceber o animal no seu espaço mental. Analise-o e, a seguir, faça-o desaparecer. Tome uma respiração. Você pode relaxar ainda mais. Tudo que sua imaginação percebeu nesta dimensão, você poderá usar como referência no futuro. É agora um fato consumado que você desenvolveu referências no reino da matéria inanimada, no reino da matéria animada com inteligência reprodutora e consciência de existir, o reino da vida vegetal e animal em seus diferentes níveis e profundidades. Para funcionar nesses níveis mentais,
e usar essas referências, tudo o que você necessita é possuir um verdadeiro e sincero desejo de ajudar. Sua mente automaticamente se ajustará a esses níveis mentais e a estas referências, onde você perceberá e obterá informações para resolver tais problemas, e assim será. A partir deste momento, você sairá deste nível sob seu próprio controle. Sempre que eu funcionar nestes níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Agora vou sair da minha meditação. Faço meu ritual de saída da dimensão criativa. A seguir, penso no meu corpo e tomo algumas respirações profundas e solto rapidamente o ar dos pulmões. Ao mesmo tempo, faço movimento com as mãos e os pés. Faço movimentos com o meu corpo para ativar a circulação. E finalmente tomo uma respiração profunda. Dou uma espreguiçada e, ao abrir os olhos, digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes.